Queridos, dentro dessa conferência, eu ouvi uma palavra, e nada do que eu vou pregar aqui é o que, dentro daquilo que ela pregou, mas dentro da palavra, Deus me deu outra palavra para mim caminhar aqui. E eu quero compartilhar com vocês sobre o tempo correto. Amém? Como nós estamos vivendo o tempo de Deus em nossas vidas. E eu não tenho outro texto para falar sobre isso do que Eclesiastes, capítulo de número 3. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Eu estou na nova tradução da linguagem de hoje, para vocês colocarem aí para mim. Amém, irmão? Diz assim: tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Nesse princípio que Salomão está escrevendo esse texto, ele está falando sobre um tempo, sobre o Cronos, o tempo do homem. E quando eu estava escrevendo essa mensagem dentro da conferência, com tudo aquilo que eu estava ouvindo, depois terminando em casa, Salomão fala do tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de nascer, tempo de morrer. Ele fala de inúmeras coisas que ele cita aqui. E tudo o que Salomão está se referindo sobre o tempo, ele fala de um tempo determinado debaixo do sol, ou seja, da vida aqui na terra. E eu estou falando do tempo correto. E a Bíblia fala sobre os tempos. A Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 1, do verso de número 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para marcar as estações, os dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi, o que está escrito em Gênesis, no capítulo 1 e o verso 14 e 15. Veja, Deus criou os luminares, a lua, o sol, para que sirvam de sinais para marcar as estações, dias e anos aqui na terra. O Salmo 104, verso 19, ele fala sobre: e fez a lua para marcar o tempo, e o sol a hora de se pôr. Ele fala assim: e fez a lua para marcar o tempo, e o sol conhece a hora de se pôr. Eu vou ler mais uma vez. E fez a lua para marcar o tempo, e o sol conhece a hora de se pôr. O sol, ele é consciente do que precisa fazer. Ele sabe a hora exata de nascer e a hora exata de se pôr. Ele nunca varia. Ele sempre reage debaixo de um tempo. E esse tempo é definido por uma ordem divina, que todos os dias, logo ao amanhecer e logo ao entardecer,
ele cumpre esta ordem. Agora, queridos, se queremos aprender a verdadeira sabedoria, então nós devemos orar pedindo ao Senhor o discernimento do tempo. Qual é o tempo em que nós estamos vivendo? E eu preciso dizer para você que em Efésios capítulo 5, verso de número 16 diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Eu quero que você repita após mim dizendo: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo correto. A palavra kairos, o tempo de Deus, e o cronos, o tempo humano. Remir o tempo requer discernimento do tempo correto. Qual o tempo correto? O tempo correto das nossas vidas, reconhecendo que nós vivemos a brevidade dos dias terrenos, e quanto é importante todos nós que estamos aqui entendemos o nosso tempo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Salmo de número 90, escrito por Moisés, e que eu quero que você saiba que nem todos os salmos foram escritos por Davi, principalmente o Salmo de número 90 foi escrito pelo próprio Moisés. Ele vai dizer: de fato, os dias da nossa vida chegam a 70 anos ou a 80 anos para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimento. Aí ele vai dizer: porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Diga comigo: a vida, não, melhora isso, diga: a vida passa depressa e nós voamos. Queridos, a vida, ela é curta, ela passa rapidamente, como as águas de uma enchente. O homem apenas floresce como a grama, que quando chega ao inverno da sua velhice, ele vai murchar. Mas ele pode também ser destruído por doenças, por desastres. Ainda assim, nós aprendemos com Moisés que essa brevidade da vida, que esse tempo, está tudo na palma da mão de Deus. E o salmista Davi, o salmista, através do cântico de Moisés, ele vai dizer uma coisa muito importante: ensina-nos a contar os nossos dias, para alcançarmos sabedoria. Escute aqui, eu estou falando do tempo correto, de remir o tempo, de entendermos o que é que nós estamos fazendo com tudo aquilo que Deus nos deu, chamado vida. Eu preciso te dizer que o tempo é um dom de Deus. O Salmo 90, 12, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançaremos corações sábios. Querido, nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Nós precisamos entender, como diz a irmã lá, qual é o nosso tempo. O que nós estamos fazendo nessa brevidade da vida? Qual é a resposta que nós estamos dando para isso que nós chamamos de vida? Como nós estamos levando a nossa vida? O que estamos fazendo com esse dom de Deus que é a vida? Qual o propósito de Deus para a nossa vida? Tiago 4,14 diz: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que a sua vida, vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Não há ninguém aqui que saiba o que vai acontecer amanhã. Você pode fazer planos, você pode projetar a sua vida, mas o controle da sua vida está na mão de Deus.
Agora, qual é o tempo correto? Como eu sei que estou vivendo no tempo correto da minha vida? O capítulo 3 de Eclesiastes, que descreve as estações da vida, e como há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E como, irmãos, esse capítulo me ajuda a entender a importância do tempo correto em nossa jornada. Há tempo de nascer, veja o que ele está dizendo. Existe um tempo correto de nascer. Mas ele também diz, existe um tempo correto de morrer. Eu trabalhei muito tempo com granito, e dentro do cemitério do Água Verde tem uma lápide escrito, para todo mundo que passa na frente ler e guardar aquela frase, que diz: a partir do momento em que o homem nasce, ele tem idade suficiente para morrer. Apesar de ser uma frase muito forte, mas é o que o Salomão está escrevendo. E ele diz assim: existe o tempo de plantar, mas existe também o tempo de arrancar o que se plantou. E ele não para aí, ele continua dizendo, e aí isso aqui me chamou muito a atenção, que ele diz: existe o tempo de matar. Você está aqui? Ele está dizendo, existe o tempo de matar. O que ele está dizendo? É claro que ele está falando sobre os homicídios. É claro que ele está falando sobre tirar a vida de alguém. Mas também, nessa palavra, existe o tempo de matar. Ele está dizendo que nessa brevidade da vida, existe o tempo de matar em nossa vida, daquilo que muitas vezes nós estamos carregando, que vem nos matando, que vem nos arrancando todo o potencial para executarmos aquilo que Deus nos chamou. E ele está dizendo, você não pode arrastar isso por muito tempo. Essa depressão, essa angústia, essa solidão, esse desespero, existe um tempo de você matar isso. Vocês têm alguém entendendo isso? O que machucou você, o que você vem arrastando por muito tempo, você não pode levar para frente. Existe um tempo de matar isso, de colocar fim nisso. Por quê? Porque quando você matar isso, chega o tempo de você ser curado. Eu vou repetir, você só pode receber cura quando você mata aquilo que está ferindo você. E eu estava lá no quarto do hotel escrevendo isso, e conversando com a minha esposa, eu disse, isso é muito poderoso. Porque existem pessoas que, e eu como pastor eu sei do que eu estou falando, como tem pessoas que gostam de viver a sua vida, a brevidade da vida, vivem por muito, 30, 40, há tantos anos carregando uma coisa que ele já deveria ter matado. Mas eu quero dizer para você, e eu não quero ser leviano aqui nessa noite, que aquilo que feriu você, que aquilo que machucou você, que aquilo que vem arrastando ao longo do tempo da sua vida e que você não encontra solução, que você vive, é crente, salvo, entregou a sua vida para Jesus, recebeu Jesus, mas talvez sofreu com tantas palavras, talvez está sofrendo com tantas palavras, talvez existem pessoas aqui que vivem uma vida que não deram certo no casamento e vivem arrastando isso por toda a sua vida, dizendo que vocês não serão mais felizes, dizendo que vocês não merecem outra oportunidade. Pessoas aqui que viveram dias difíceis, dias de luta, pessoas que liberaram palavras sobre a sua vida, pessoas que te machucaram, pastores que passaram pela sua vida, te feriram, lançaram palavras. Eu quero dizer que nessa noite, nessa palavra, existe um tempo correto de você matar isso, e essa é a noite de você colocar um final nisso. Quem sabe tem pessoas aqui que ouviram palavras do pai, da mãe,
pessoas que foram rejeitadas no ventre, e que arrastam isso por um longo tempo. Mas eu quero dizer para você que existe um tempo correto. Aleluia. De você matar as palavras que lançaram contra você. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui nessa noite, mas o Senhor me deu essa palavra. Eu quero dizer que para você ser curado, você tem que matar isso. Olha o que ele diz: tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar, mas existe um tempo de edificar. Oh, queridos, existe o tempo de chorar. Quem sabe você está chorando por tantas coisas que aconteceu na sua vida. Eu entendo esse tempo na sua vida. Há 2 anos atrás, eu vi alguém dizendo: meu Deus, eu vou lá naquela igreja, esse pastor só conta o testemunho da sua filha. Querido, você vai enjoar de ouvir falar isso. Querido, é só se Deus me matar para mim não contar mais isso, porque esse é o testemunho da minha vida. Eu seria ingrato com Jesus de contar a experiência dos outros. Eu estou contando a minha experiência. A experiência do Jesus que cura o câncer. Então esteja pronto para todas as vezes. Você vai enjoar de ouvir isso, de um Jesus que cura. E quem sabe, existem pessoas aqui que estão sofrendo com essa doença maligna. Eu quero dizer que o Jesus que curou a minha filha está aqui nessa noite. Mas eu vivi o tempo do choro. Eu sei o que é o tempo do choro. Eu sei o que é o tempo do choro. Mas hoje eu não vivo o tempo do choro, eu vivo o tempo do riso. O Salmo 126 fala uma coisa muito linda. Eu quero ler com vocês. Não estava no meu script isso, mas o Senhor, obrigado, Espírito Santo. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos! Como cantamos de alegria. Eu quero dizer que essa é a sua noite de rir, de se alegrar no Senhor. Não, alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? E aí ele diz assim, olha só, como nós rimos e como nós cantamos. Mas ele não termina aí, ele diz assim: então as outras nações disseram. Irmão, olhe para mim aqui. As outras nações que não criam no Deus de Israel disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. Irmão, você está aqui, você está aqui. Uma coisa, não, você está aqui. Quantos estão aqui? Uma coisa é você reconhecer o que Deus fez na sua vida. Outra coisa são os outros reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia. Precisa entender o tempo correto. Moisés, em Êxodo capítulo 3 e o capítulo 4, detalhes da jornada da vida de Moisés, eu não vou me ater aqui, mas eu estou falando de homens que entenderam o seu tempo, o tempo correto. Moisés, que compreendeu o tempo correto, no contexto da brevidade da sua vida, ele entendeu que após 40 anos no deserto, ele liderou o povo de Israel para a libertação. Aquele foi o exato tempo de Deus para a vida dele. Ele levou 40 anos aos pés de Faraó.
leva mais 40 anos andando pelo deserto. E a história diz que Moisés, quando leva um tempo de 40 anos da sua vida, depois mais 43 ciclos de 40 anos da sua vida, 40 anos aos pés de Faraó, e 40 anos guiando o povo pelo deserto. Mas ele entende o tempo e o modo correto de se movimentar naquilo que Deus chamou. Abraão, em Gênesis do capítulo de número 12, mostra a história de Abraão destacando a sua fé a seguir o tempo correto de Deus. A Bíblia diz que Deus chega para Abraão e disse: Abraão, sai da sua casa, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu vos tenho mostrado. E a Bíblia diz que Abraão sai da sua casa, da casa dos seus pais, e vai para um lugar mesmo sem saber o destino, mas ele entende que aquele momento é o tempo correto dele se movimentar. Gênesis capítulo 41 fala de José. Você sabe os detalhes da vida de José, a jornada de José, desde a sua venda como escravo até a sua ascensão a governo do Egito. E isso mostra todo esse cenário da vida de José, desde o dia que ele sonha todos os sonhos, e passa aos seus irmãos, e passa para os seus pais, e desde o sofrimento que ele começa a receber a partir daquilo que ele conta. A história vai dizer que entre 12 e 13 anos se passaram até a consumação de todo o sonho que José havia sonhado. Aliás, o sonho de Deus que Deus havia sonhado para José. E lá vai José sendo jogado na cisterna, lá vai José sendo vendido na caravana de ismaelitas, lá vai sendo José sendo preso, lá vai José sendo condenado, sendo julgado por um ato que ele não cometeu com a mulher, daquilo que ele foi ordenado para cuidar, e de repente aquela mulher do demônio tenta usar a vida de José para acabar com ele, e ele foge dali. E todo o cenário que você conhece, e nós vemos a consumação do tempo correto de Deus. 13 anos. Existem pessoas que começaram agora na vida da fé, a sua vida caminhando na fé. E eu quero te incentivar aqui a você não desanimar nesse percurso que você está vivendo. Porque quem sabe você chegou aqui na igreja com tanta empolgação, com tanto ânimo, com tanta força, recebeu Jesus, e talvez com o tempo você vai se desiludindo, porque você acha que as coisas têm que acontecer de um dia para o outro. Querido, existe um tempo correto, modo correto de Deus manifestar as coisas dele na sua vida. Sabe, quem sabe algumas coisas que não aconteceu na sua vida ainda é porque você não está pronto para receber. Você está aqui? Você está aqui? Eu preciso melhorar isso. Não é que Deus não criou todas as coisas para você, está tudo pronto para você. O problema é que você ainda não tem maturidade suficiente para receber o que Deus quer dar a você. Você imagine se esse sonho de José, Deus já concebesse a ele num momento exato. Ele não teria suporte para aguentar tudo o que ele aguentou e tudo o que ele viveu. Então existe um tempo correto de receber as coisas. Atenção, adolescentes, existe um tempo correto de namorar, de noivar e de casar. Não apresse isso na sua vida. A maioria dos adolescentes que eu conheço como pastor, e vou deixar essa palavra aqui em si, vocês precisam ouvir isso mais uma vez. Quando adolescentes, e talvez os pais, não, eu libero porque eles vão estar debaixo dos meus olhos e tal. Essa responsabilidade é sua, não minha. Mas existe um tempo correto. Você não dá uma responsabilidade. E para que eu entendo como igreja, o namoro precisa ter muita responsabilidade. Posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém, irmãos?
Então eu não entrego isso. Você não tem que entregar isso, pai, quando o seu filho não tem maturidade para isso, que não arca com as responsabilidades ainda. Cuidem, por favor. Nessa igreja, a partir de mim, como pastor presidente, eu preciso usar isso. Adolescentes aqui só vão namorar a partir dos 18 anos. Abaixo disso é responsabilidade dos pais, e eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? Porque eu sei que precisa ter um tempo e um modo correto para todas as coisas. E no reino de Deus o namoro, é claro que existe um tempo de você conhecer a moça. E no mundo em que nós estamos vivendo, uma das coisas cada vez mais estão aceleradas. Nós como igreja, nós como pais precisamos entender o tempo e o modo correto de não amadurecer aquilo que ainda está num processo, de não jogar responsabilidade de casado para quem ainda não entendeu nem como arruma a cama, para quem ainda não consegue responder as questões de matemática e já quer. Ei, eu estou falando de um tempo e um modo correto. Alguém está aqui nessa noite? Vocês podem me odiar, eu não estou nem aí. Eu tenho compromisso com essa palavra. E para que vocês não caiam em adultério, para que vocês não percam o tempo correto de Deus, cuidem da vida que Deus deu a vocês, porque Deus vai dar um casamento de sobremaneira a vocês, excelente, mas é preciso avaliar dentro da palavra. Avaliem isso. Existe um tempo e um modo correto. Abraão ouviu a voz do Senhor. José ouviu a voz do Senhor no tempo correto. Mas existe uma mulher aqui que me chamou muita atenção. Esther. É um exemplo valioso de alguém que soube aproveitar o tempo correto. De uma mulher que foi colocada num palácio, que teve a oportunidade. No livro de Esther nós vemos como ela, uma jovem judia, se tornou rainha da Pérsia. Improvável, improvável. Deus cria todo o tempo e o modo correto para que ela se apresente ao rei. Alguém está aqui? Em um momento crítico da história do seu povo, o seu tio, que estava na porta, vem com a palavra para ela e diz: Esther, você precisa entender o tempo que você foi colocado aqui nesse lugar. E ele diz: não foi para esse tempo que Deus te colocou aqui. Ou seja, o povo de Israel estava sendo subjugado, e na grande maioria iriam ser mortos. Veja, irmão, essa história da guerra dos dias de hoje é uma história, há muito tempo estão querendo eliminar Israel do mapa, mas eles se esquecem, eu acho que eles se esquecem, que não dormitará o guarda de Israel. Alguém está aqui nessa noite? O Deus de Israel não dorme, Ele está lá. Aleluia, glória a Deus. E ele diz: foi para esse tempo que Deus te colocou aqui. Agora saiba, Esther, que se você não fizer nada, fique tranquilo, socorro de outra parte virá, porque Deus sempre trabalha para aqueles que nele esperam. Escute aqui, ninguém pode atrasar o tempo de Deus. Quando Ele quer agir, pode se levantar homens, pode se levantar reis, pode se levantar o que for, no tempo de Deus executar as suas promessas, ninguém pode impedir o agir de Deus. E ao interceder pelo seu povo, ela desempenhou um papel crucial na preservação
na preservação do povo judeu. Agora existem alguns que não entenderam o tempo correto de Deus. Saul, com muita impaciência, Saul, em 1 Samuel no capítulo 13, do 8 ao 14, mostra como ele ofereceu o sacrifício, sem esperar o tempo em que o profeta Samuel disse: olha, espera o tempo que eu estou indo aí para sacrificar. Você não pode fazer isso, você é um rei, e rei não oferece sacrifício, apenas o profeta, e eu tenho esse ofício. Saul, espera o tempo correto para oferecer o sacrifício. E a Bíblia diz que Saul, por ver que Samuel estava demorando, alguém tem o ditado de dizer por aí: Deus tarda. Essa palavra não existe, irmão. Esse negócio que Deus tarda, mas não falha, isso é tão humanista, tão fraco, tão pobre isso. Deus nunca tarda. Deus chega na hora certa, no momento exato. Como diz o apóstolo Luiz Hermínio. Outra coisa, Deus não tem pressa, porque pressa é sinônimo de quem está atrasado. Deus não tarda e Deus não tem pressa. Deus chega no tempo correto. Eu posso ouvir um amém aqui dessa igreja? Deus chega no tempo correto. Tempo correto. E a Bíblia diz que Saul, por não esperar o profeta, amém? Amém, irmão? Quanta gente não espera o profeta? Não, porque agora eu sou rei, agora eu tenho poder, agora eu posso, agora eu tenho autonomia. Não, esse não é o seu ofício, Saul. Sabe o que ele faz? Ele pega e mata e oferece um sacrifício, e nesse exato momento chega o profeta. E a partir desse momento, o trono de Saul é arrancado das suas mãos, porque adiantou um processo de tempo em a qual Deus mandou ele esperar. Talvez, querido, você está orando por coisas da sua vida que você adiantou o seu tempo. Talvez você está passando por lutas, dificuldades, tribulações, porque você não aguentou esperar. Tem gente aqui que está se arrastando por muito tempo, porque adiantou alguns processos. Deus te deu um sonho de uma empresa, e você achou que isso era para o outro dia, e hoje você está pagando o preço de tudo isso, assim como eu paguei. Pessoas que tiveram uma palavra de Deus sobre ministérios, e acharam que isso era para o outro dia, saíram e estão frustrados. Pessoas que tiveram uma chamada de Deus sobre algo, saíram sem o tempo e o modo correto de Deus, e hoje estão sofrendo as consequências, porque não entenderam o tempo e o modo correto de Deus. Agora também tem um outro lado. Existem pessoas aqui que já eram para estar desfrutando do tempo e o modo correto de Deus, mas a sua procrastinação, escute, a sua procrastinação em andar naquilo que Deus já falou a você, te faz também um frustrado. Porque existem pessoas que já está tudo pronto, tudo criado, algo estabelecido pela parte de Deus, mas você procrastina tanto na sua vida, que você não está fluindo, porque você deixa tudo para depois, e você acha que Deus é assim com você. Deus não age como você age. Quem sabe existem pessoas aqui que eram para estar desfrutando de tudo de Deus, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, mas procrastinam tanto, que estão como que escama nos seus olhos, e ele não consegue caminhar em cima daquilo que Deus já criou para a sua vida. Mas eu quero dizer aqui nessa noite, que hoje você vai vencer essa procrastinação. Ah, como eu queria ouvir um amém aqui, que hoje você vai vencer essa procrastinação. Esse negócio de deixar tudo para depois, não sei se é verdade. Irmão, escute aqui,
Quando Deus falou comigo a respeito dessa igreja, tinha algo dentro de mim que eu precisava cuidar, porque eu sou muito ansioso. Tem mais alguém aqui? Se você não levantar a mão, você vai morrer agora. É um medo de morrer, né, irmão? Não, pastor, estou no tempo de Deus. Quero morrer no tempo de Deus. Quando Deus falou comigo a respeito dessa igreja, eu tive que lutar com algo que é a ansiedade de querer as coisas tudo para ontem. E a luta que era, irmão, passamos um ano sem placa, escondido quase numa caverna de Adulão. Tem algum sobrevivente aqui da caverna de Adulão? Levante a mão. Estão aí os guerreiros. E a gente abriu não, deixa eu melhorar. Igreja não se abre, igreja nasce. Você não entendeu, né? Igreja não se abre, o que abre é mercado, shopping. Isso abre, igreja nasce no coração de Deus para que ela flua. Então quando isso nasceu no coração de Deus e veio para o nosso coração, eu tive que lutar contra isso, porque a palavra que eu ouvi, veja só, caminhar no tempo e o modo correto. Quando nós começamos a igreja, eu ouvi uma palavra do meu pastor que ainda me mentoreia, e se ele estiver me assistindo, ó, beijo para ele. Agora eu também tenho câmera, viu? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Ele falou para mim uma coisa: Robson, muito bem, parabéns. Deus te deu um sonho de uma igreja, sim. Senta aqui, meu filho, baixa. Tá voando muito, baixa aqui, isso. Número 1, sem fotos. Número 2, sem placa. Tudo que eu queria fazer. Número 3, sem propaganda, quietinho. Porque se essa obra é de Deus, ela não vai depender da força do teu braço, ela vai depender de Deus. Irmão, um ano sem bater uma foto. Todas as fotos que nós temos, só o André tem registrado. Pode ver que o André tem foto de tudo aí. O André tem foto de eu magro, tem foto do meu cabelo preto. Eu tinha cabelo preto. Amém? A igreja, irmãos que tinha cabelo agora não tem mais, como o Jonas. O Divo era branco, você sabia? Eu estava vendo uma foto do Divo, nem barba ele tinha, não é? Nada, era magro, raquítico. Eu era magro, que dava dó. E quando chegava aquela multidão, a igreja só cabia 100 pessoas. Amém? Amém não, que não era você que estava lá. Um buraco na parede, né, Diogo? Tira o chapéu, Diogo. Perdeu o cabelo puxando água. Eu queria viver isso aqui, ó, que nós estamos vivendo hoje. Não, calma, não é para você glorificar. Naqueles dias eu queria viver isso aqui, mas eu não podia, porque eu também tinha que amadurecer. Eu não estava pronto para isso aqui. Se acontecesse isso aqui naqueles dias, vocês não estariam comigo se fosse aqueles dias. Então foi preciso o tempo e o modo correto de todas as coisas, para chegarmos no que estamos vivendo aqui hoje. Sabe por quê? Porque quando nós caminhamos debaixo de uma palavra de Deus, é Deus que sustenta todas as coisas. Sabe o que eu posso te falar uma coisa? Não existe coisa melhor do que caminhar no tempo e do modo correto de Deus agir. Como diz o Luiz Hermínio, quando você está no tempo de Deus, não é você que pesca o peixe, é o peixe que pula para dentro do barco. Ah não, eu queria ouvir um amém aqui, irmão.
Quando você está no tempo e no modo correto de Deus, são as bênçãos que vão te acompanhar, não é você que vai correr atrás dela. Quantos estão a fim de ver as bênçãos caminhando atrás de você? Eu estou louco para isso. Chacoalhe esse irmão do seu lado, irmão, não veja a hora das bênçãos me acompanhar, irmão. Meu Deus. Quantos estão prontos para isso? Não, eu vou perguntar mais uma vez. Quantos estão prontos para ver a bênção de Deus correndo atrás de você? Se prepare, meu irmão. Elton, se prepare para ver as bênçãos correndo atrás de você. E você correndo das bênçãos. Oh meu Deus, é tanta bênção que não sei o que eu vou fazer. Você já pensou viver esse tempo? Eu preciso falar para você que esse tempo existe. Ah, irmão, é que você está no tempo de tanta frustração que você não acredita. Por isso que você não pode frustrar alguém que já está vivendo o tempo das bênçãos de Deus. Eu vou repetir. Quando alguém que está frustrado está andando com alguém que já está vivendo o tempo das bênçãos de Deus, você tem que tomar cuidado para você não acabar frustrando aquele que já está vivendo nas bênçãos de Deus. Porque ele entendeu o tempo, o modo correto de se movimentar naquilo que Deus falou. Amém? Irmão, você precisa entender o jeito e o modo correto de Deus. E quando você entender o tempo correto de Deus na sua vida, você vai ver tudo funcionando no seu devido lugar. Você não vai fazer força. Amém? Amém? Tem gente aqui que passou fazendo força para orar pela sua família. Você está vendo que agora você não está nem fazendo força? Tem alguém aqui assim? Meu Deus, está vindo todo mundo, pastor. Você está no tempo e no modo correto de Deus. Pergunta se nós estamos fazendo força para ver a igreja cheia desse jeito. Não estou, sabe por quê? Porque nós estamos no tempo e no modo correto de Deus. A cada domingo é uma surpresa, sabe por quê? Porque é Deus que está fazendo todas as coisas. Olhe para esse irmão do seu lado e diga assim: no tempo de Deus, não é na força do seu braço. Fala, no tempo de Deus, você descansa. Não, fala de novo, fala. Você descansa, vamos Vaz, ó. Olha para mim aqui, ó. Você descansa. Você descansa, fala para ele. Você descansa e Deus trabalha. Fala, você descansa e Deus trabalha. No tempo de Deus você descansa e Deus trabalha. Você descansa e Deus trabalha. Olha aqui para mim, irmão. No tempo de Deus você descansa e Deus trabalha por você. Alguém aqui acredita nisso que eu estou pregando? Meu Deus, eu tenho que terminar, irmão. Jesus foi aquele que entendeu o seu tempo. Posso ouvir um amém? Não tem outra pessoa melhor que entendeu o seu tempo. O nascimento de Jesus foi profetizado nas Escrituras, mas isso ocorreu no tempo correto. Amém? O tempo correto, para que se cumprisse todas as promessas messiânicas. Ele veio ao mundo como Salvador, trazendo esperança à humanidade. E esse evento marcou o início da sua missão redentora aqui na terra. E depois desse tempo, ele passou até os 30 anos. Quantos anos são? 12 a 30? 18 anos. Sem você não ver nenhum relato de Jesus. Parece que ele some na história. Sabe de quem eu estou falando?
De quem eu estou falando? De quem eu estou falando, igreja? E por que você quer acelerar as coisas? (18 anos). Agora, escute, não significa que ele não estava trabalhando. É isso que você precisa entender. Quando você está escondido em Deus, esperando o tempo e o modo correto, não significa que você vai ficar com os braços cruzados. Não, querido, você está se movendo em oração, em busca diária. Alguém vai dizer: nossa, irmão, teu ministério está parado. Você vai dizer: não, querido, meu ministério está tão funcionando quanto antes. É que as pessoas entendem ministério como funcionar aqui em cima. Sim ou não? Sim ou não? Ministério para as pessoas é microfone na mão, é estar cantando aqui no louvor. Se ele não estiver fazendo nada, ele vai falar que o ministério dele está morto. Então você não entendeu o que é ministério. Não entenda ministério com funcionamento. Porque então quando Deus mandar você ficar um tempo sentado, você vai achar que teu ministério acabou. Não estou cumprindo a minha chamada mais. Querido, chamado não tem a ver com fazer as coisas. Chamado tem a ver com obedecer o tempo correto de Deus para se manifestar debaixo daquilo que Ele está fazendo. Então Jesus passa 18 anos, então Ele não está cumprindo o seu ministério? Ele não está cumprindo o seu chamado? Sim ou não? Sim ou não? Então por que nós carregamos isso? De achar que quando nós estamos sentados ouvindo Deus, significa que nós não estamos cumprindo o nosso chamado. Quem falou isso para você? A religião? Porque te ensinaram você a ter um microfone na mão, a se desgastar pelas coisas. Então quando você senta para ouvir, é o tempo correto de Deus para você estar sentado, querido. Amém? E a Bíblia diz que o ministério de Jesus começa com 30 anos. Diga comigo assim: Jesus. Estou acabando, diga Jesus. Viu que atrasou 15 minutos, né? O começo do culto. Eu tenho mais 15 minutos. Quem me dá mais 15 minutos? 15, 20, 30, 40. Vou até meia-noite. Diga assim: Jesus. Com 30 anos. O que a Bíblia diz? Que ele começa o seu o Filho de Deus está começando o seu ministério. E ele aparece no rio, e lá tem um que foi enviado na frente. Ele diz: eu sou a voz do que clama. Ele não é a voz, ele falou: eu sou a voz do que clama. E quando ele vê Jesus se aproximando, ele lembra que aquele momento se cumpre a profecia. E ele aponta para o tempo correto de Jesus e diz: atenção, gente. Parem os batismos. Sim ou não? Sim? Não, João continuou batizando. João não mandou parar nada, porque ele também tinha o seu ministério. Mas quando Jesus aparece, ele aponta para Jesus e diz: ei, gente, chegou o tempo. Tem alguém aqui ou não? Vou até fechar a Bíblia. Tem alguém aqui? Ele diz: ei, gente, chegou o tempo correto. Qual o tempo? Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água, mas esse que está chegando nesse tempo. Não, se você entender, levante as mãos. Eu vos batizo com água. Para que eu batizo com água? Para arrependimento. E eu não vou parar, eu vou continuar. Vai durar mais 6 meses, não tem problema. Eu vou perder a minha cabeça, não vai dar nada. Talvez João podia dizer assim: eu sei que meus discípulos vão tudo para ele. Não está nada. Convém que o ministério dele cresça.
Ah, irmão, você não está aqui não, você não está aqui. Convém que o ministério dele cresça, porque esse é o tempo do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água, mas esse que está chegando nesse tempo vai batizar vocês com fogo, com fogo, com fogo, com fogo. Tem alguém aqui que está entendendo esse tempo? Com fogo. Mas chega o tempo da morte de Jesus. Embora trágica, ocorreu no tempo, diga comigo, no tempo correto. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer e há tempo de... Cumpre-se aqui o tempo de Jesus. Eu quero que você fique de pé. Como que você está aproveitando as oportunidades da sua vida? Você está no tempo correto? O que o dicionário diz sobre a brevidade da vida? Brevidade da vida. Ele diz, característica do que é breve. A sua vida é breve, que possui uma extensão reduzida, que não dura muito tempo, que é veloz. Essa é a sua vida. Escute, quem me ouve aqui diga amém. Quem me ouve aqui diga amém. O ministério que Deus te deu, o que você está fazendo? A família que Deus te deu, o que você está fazendo? O chamado que Deus te deu, o que você está fazendo? Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, o que você está fazendo? Querido, existe uma brevidade da vida, vai passar tudo rápido. E Deus vai querer isso que Ele colocou nas suas mãos. Eu quero encorajar vocês a refletir sobre as suas vidas e buscar discernir o tempo correto das suas ações cotidianas, lembrando que o tempo é um dom precioso de Deus, especialmente nesses dias. Olhe para mim, querido. Eu quero falar aqui de um homem, eu quero terminar aqui, nascido em uma família de pastores da Igreja Batista, líder ativista norte-americano pelo direito das pessoas negras. Quando logo soube que gostaria de seguir a carreira do pai e do avô, e tornou-se um pastor muito jovem, viveu na cidade do Alabama, no sul dos Estados Unidos, que sofria uma segregação racial terrível. Após um episódio de Rosa Parks, ele se recusou a ceder o lugar a um homem branco em um ônibus. Martin Luther King entrou em cena e tornou-se a principal voz de um movimento, e tornou-se uma voz nacional de toda a luta antirracista. Estou falando de um homem que entendeu o tempo e o modo correto de Deus. Billy Graham passou em mais de 180 nações. Milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas entregaram a vida para Jesus, porque Billy Graham entendeu o tempo e o modo correto de Deus. Daniel Berg e Gunnar Wingre, fundadores de uma igreja mais de 100 anos, que entenderam o tempo e o modo correto de Deus. Mas eu quero falar para você, aonde você se encaixa nessa história nos dias de hoje? Mas agora eu quero terminar falando de uma jovem israelense agora, esses dias, chamada Imba Lieberman, uma menina israelense com 25 anos, que tem sido aclamada como a heroína. Sabe o que essa menina fez? Quando Hamas entrou para destruir os israelenses e entrou no território onde essa menina estava, há dias, essa menina já vinha preparando os israelenses contra ataques terroristas. E quando Hamas entrou para trucidar as pessoas que ali estavam, essa menina de 25 anos já havia treinado todos os moradores para juntos
defenderem as suas casas e as suas famílias, e nenhum deles se perderam, porque uma menina de 25 anos se tornou uma heroína por libertar moradores do Hamas. Se posicionou, se colocou na brecha. Agora a pergunta que eu quero fazer: em qual lugar você está? O que você está fazendo com a sua vida? O quanto você está procrastinando as coisas de Deus? Eu quero orar com você. E talvez você está aqui nessa noite e você entende que esse é o tempo de Deus na sua vida, de matar aquilo que está te matando, as palavras que te feriram, coisas que te machucaram. Eu te convido a você sair do seu lugar agora, muito rápido. Pessoas que estão aqui, que talvez estão afastados dos ministérios, escute, não afastado da igreja, mas frustrado com o seu ministério, frustrado com o seu chamado. Esse é o tempo de Deus. Escute, existe uma brevidade da vida, e de repente quando chegar a 80, você não vai ter mais força, você não vai ter mais vigor, porque vai se tornar cansaço, vai se tornar fadiga. Eu estou chamando você para agora, jovem. A Bíblia diz: eu vos escrevi jovens, porque vocês são fortes. Eclesiastes capítulo número 12 vai dizer: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e não haja nele contentamento. Eu estou chamando você para você ouvir a voz do Senhor. Existe uma brevidade da vida. A vida vai passar, querido, o tempo vai passar, e aonde você vai estar? No tempo de Deus. Estou te chamando a você sair do seu lugar agora, rápido. Vamos. Aqueles que querem se despertar para um tempo, para o tempo correto, o tempo oportuno, o tempo de Deus, o tempo de Deus. Aleluia. Sabe, tem pessoas aqui que estão deixando de usufruir das coisas de Deus porque estão perdendo o seu tempo. Estão deixando o tempo passar. Olha aqui para mim. A promessa de Deus está bem aqui, ó. E você passou. Deus quer te trazer de volta. Só que existe uma coisa que você precisa fazer, e é com você: pegar aquilo que é seu e se movimentar no tempo de Deus. Alguém aqui nessa noite que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer receber Ele nessa noite? Tem alguém que entrou aqui nessa noite, que ainda não é evangélico e quer receber Jesus? Você entendeu que esse é o seu tempo? Tem alguém? Levante suas mãos, eu quero orar com você. Tem alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e você entendeu que esse é o tempo de você voltar? Tem alguém? Temos? Temos? Aleluia. Temos? Pessoas que estavam feridas emocionalmente, machucadas. Ao longo do tempo você vem carregando isso. Nós queremos orar. Eu quero chamar os pastores aqui, pastor Anderson, os pastores, para nós orarmos por essas pessoas. Pastoras, segure um pouquinho, irmão. Eu sei que nós já passamos do horário, mas eu preciso orar por essas pessoas. O tempo de aleluia chegou. Digo, ó
Você que está no banco, levante as suas mãos. Interceda. Quem sabe você está com medo. Você não veio aqui na frente porque está ferido, machucado. Existe o tempo de Deus. Deus está levantando você de novo. Para o tempo oportuno de Deus chegou na sua vida. Você levante suas mãos, nós queremos orar por essas pessoas. Não perca o seu tempo, queridos. O amanhã não pertence a nós. Eu sei que você está cheio de planos, sonhos e objetivos. Deus te faz você pensar assim e sonhar assim. Só que tudo que você está sonhando, tudo que você está planejando, se Deus não estiver aí e você não entender o tempo correto de Deus, você vai se frustrar. Sabe por que tem muita gente frustrada? Porque não entendeu o tempo correto de Deus. Tem gente machucada, e até no casamento, porque não entendeu o tempo de Deus. Tem gente ferida aí que está aqui hoje, está aqui. Ouviram palavras, já era para você ter matado isso dentro de você, mas você continua arrastando isso por muito tempo. Para você ser curado, você precisa matar isso que está te ferindo. Em nome de Jesus. Arranque isso dentro de você. Você é amado do Senhor, amada. Saiba, Ele te ama muito, 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 muito. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa noite, Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor, queremos entender o Teu tempo e caminharmos debaixo do Teu tempo, Senhor. Eu não sei quanto tempo ainda eu tenho nessa vida, Senhor, mas eu quero me movimentar debaixo da Tua palavra, debaixo dos Teus planos. Eu vou terminar. Vou chamar só duas crianças aqui na frente. Escuta o que Deus está falando aqui, ó. A eternidade está aqui. Olha o que o Espírito Santo falou para mim. A eternidade está aqui. E quem governa essa eternidade? Deus. Deus não está limitado ao tempo. É você que está bravo com o horário. Deus não se preocupa com o tempo. Afinal de contas, Deus trabalha na eternidade. Por isso que eu estou falando para você que aquilo que você precisa viver e receber na eternidade, todas as coisas já foram criadas. Porque Ele é o começo e também é o... Então todas as coisas foram criadas por intermédio da sua palavra. Então aquilo que você precisa na eternidade já existe. Aí lá antigamente a gente cantava um hino que dizia: céus e terra se encontram alinhando. Olha o que Deus está fazendo aqui hoje com algumas pessoas. Está alinhando céus e terra. Sabe o eclipse? Sim, quando fica tudo alinhado, quando os planetas se alinham. Deus está alinhando céus e terra nessa noite, para você andar no modo correto de Deus. Irmão, eu preciso te dizer que aquilo que Deus vai enviar a você não está limitado ao Cronos,
Você não vai ganhar hoje e amanhã você vai dizer, já acabou. Não, está num nível de eternidade, que não tem tempo e não tem fim. Você vai desfrutar das coisas de Deus. Quantos querem viver esses dias?